Direto da redação. Mas deixa eu chegar agora ao vivo, ao Rio de Janeiro, com a jornalista Cláudia Freitas, que já está conosco aqui do portal Eu Rio. E no Rio de Janeiro acontece um seminário enfocando o assédio judicial contra jornalistas e comunicadores. Cláudia Freitas, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Roberto, foi realizado na terça-feira passada uma audiência pública denominada Liberdade de Imprensa e Assédio Judicial contra Jornalistas. Essa audiência teve a participação de autoridades, entidades e movimentos sociais. E ela foi promovida pelo Ministério Público Federal na sua sede, que fica no centro do Rio de Janeiro. E essa audiência ela já está prevista no âmbito do processo civil, da ação civil que tramita pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Ela foi instaurada para investigar possíveis assédios e também constrangimentos individuais a esses profissionais. E os casos eles foram denunciados pela Associação Brasileira de Imprensa. Logo após essa audiência, teve início o seminário virtual denominado Assédio Judicial a Jornalistas e Comunicadores. E ele foi realizado ontem, está sendo realizado hoje também, com a participação de vários especialistas que estão debatendo esse tema. As mesas de ontem, elas discutiram a importância da atividade jornalística para o fortalecimento do regime democrático. Já os debates de hoje vão ter foco aí na segurança, nos mecanismos de segurança para esses profissionais no exercício da sua profissão. Um dos palestrantes de hoje é o advogado André Mateus, que está com a gente aqui no nosso ao vivo. Doutor André, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Estão me escutando? Sim, doutor André, estamos sim. Doutor André, só tem como falar um pouquinho para a gente da sua mesa hoje, qual vai ser o tema, como que vai ser um pouco a sua participação? Bom dia, perfeitamente. Só para constar, a gente vai começar hoje uma parte e tem ainda amanhã. A minha mesa vai ser amanhã, né? Eu vou falar sobre o lawfare contra jornalistas e comunicadores, né? Esse tema é importante porque nos últimos anos a gente percebeu o uso reiterado do Poder Judiciário, das leis, como uma nova arena de combate. O tema lawfare foi criado para explicar como as leis internacionais eram utilizadas para sancionar países. Mas nos últimos anos ela é usada para mostrar como ela é usada internamente em países para inviabilizar sujeitos de direitos, jornalistas, políticos, entre outras pessoas. Então, meu tema vai abordar especificamente isso, como essas leis são usadas pelos jornalistas para censurá-los, calá-los no debate público. Entendi. Doutor André, o jornalista, quando ele é assediado dessa forma, tem não só o impacto para ele, né, até o impacto psicológico mesmo para o jornalista, assim como vem uma série de outros prejuízos. Mesmo ele ganhando essa ação, né, ele, o veículo de comunicação que ele representa, mesmo assim, há prejuízos a esse profissional. Perfeitamente. O prejuízo perfeitamente. O prejuízo é financeiro, por contratar advogado, despesas processuais. O prejuízo é psicológico. A gente sempre adverte que um processo é uma pena, né? Então, o fato de você não saber a segurança, se você vai ser absolvido ou não, se a demanda vai ser julgada improcedente, já lhe deixa uma segurança e você sofre uma pena emocional, fisicamente, entre outras coisas. Então, o fato de um jornalista, um comunicador ser processado faz com que ele tenha que procurar advogado, tem que ter gastos judiciais e perda de tempo, né? Reunião com advogados, audiências, entre outras coisas. Então, mesmo que seja julgado improcedente uma ação contra advogado, ele já teve prejuízos. Uma ação demandada contra ele causa prejuízo. É por isso que a gente fala que o lawfare serve como isso, né? É uma guerra. Muitas pessoas ajuizam as ações sabendo que vai perder, mas é para causar um transtorno contra aquelas pessoas. Sem falar, infelizmente, que alguns juízes deferem liminares para censurar matérias de jornalistas, o que a nossa Suprema Corte já mostrou que
não pode acontecer, né? Exatamente. E o trabalho do jornalista, doutor André, é um trabalho investigativo, né? Não é um trabalho opinativo, mas um trabalho investigativo. Então, o jornalista acaba tendo acesso a uma série de informações que muitas vezes não agradam e não é do interesse de autoridades, de entidades. E até por isso mesmo, muitas vezes, ele sofre esse assédio em função disso, para que possa obstruir o seu trabalho, né? Um mecanismo desse grupo que está aí do outro lado para poder obstruir o trabalho investigativo do jornalista. E isso tem acontecido com grande frequência. Quais os caminhos o senhor acredita que sejam eficientes para poder cessar, né? Parar esse cenário que está sendo aí apresentado para a gente nos últimos anos? Perfeito. Uma das estratégias utilizadas hoje em dia é ajuizar demandas nos juizados especiais, cíveis, criminais, porque o autor da ação, às vezes, não tem custas, né? A gente fala que o jornalista, e com razão, o jornalista tem ânimos narrando, ele está narrando o fato, ele não está colocando a sua subjetividade, adjetivando a pessoa que ele está investigando, ele está narrando um fato que ele descobriu, né, na investigação. Então, tanto na esfera civil quanto na criminal, a gente acha que na criminal, por exemplo, uma excludente de ilicitude nos crimes contra a honra para os jornalistas que estão narrando fatos. Então, ele não está injuriando, caluniando, difamando. Eu acho que a gente pensar em uma excludente específica para jornalistas é essencial. Outra coisa a partir de um caso nosso do escritório, que vai ser narrado também na sexta-feira, que vai estar na mesa Cuenca, um jornalista, foi criado no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, uma resolução em que tenta vedar e multar a que a gente chama de ações predatórias, quando a gente tem mais de uma demanda contra o jornalista. O caso vai ser explicado melhor no dia, na sexta-feira, às 15 horas, mas o comunicador Paulo Cuenca, ele teve processos em todos os estados do país. Ele teve 140 ações movidas, o que é inviável se proteger contra isso. Inviável tem audiências em todos os estados ao mesmo tempo. Então, o que a gente acha que o Poder Legislativo e o Judiciário podem fazer é estipular multas para esse tipo de demanda, criar uma excludente de ilicitude para jornalistas que estão trabalhando e narrando fatos, porque a gente sabe que é imprescindível o trabalho de jornalistas de revelar o que muitas vezes poderosos querem esconder, né? O trabalho de jornalista é essencial para o Estado democrático de direito. E se a gente não tiver o trabalho de vocês, dos jornalistas, sem esses empecilhos, a gente não vive numa democracia plena. Exatamente. É justamente o papel dos jornalistas. Cláudio, deixa eu interagir também aqui com o doutor André, porque esse tema é muito instigante, sabe, doutor? E aqui, diante do que a gente assiste, que a gente vivencia aqui, a gente observa também um outro detalhe nessa questão de perseguição aos jornalistas. Muitas vezes, quando não se consegue perseguir o jornalista, o assédio judicial ele se dá em parentes, em familiares de jornalistas também. Então, assim, tem várias estratégias de tentar intimidar, de tentar cercear. E o que acontece com esses casos nos juizados especiais, nesses juizados aí cíveis? Se entra com ação contra o jornalista, o juiz em primeira instância condena, e para o jornalista recorrer, ainda que ele tenha que contratar advogados, ele vai ter que recolher custas também. Então, assim, já é um desgaste financeiro também imenso. E essa questão também que o senhor chama a atenção em censura prévia em matéria de jornalistas, são vários casos de sentenças de juízes que obrigam, que determinam retirada de matérias de sites até que o caso seja julgado. Até que um caso seja julgado vai demandar 4 anos, 3 anos, depende muito, né? Então, como a justiça no Brasil ela não é célere, infelizmente, daí a 4 anos você recuperar um texto que você retirou de uma plataforma, recolocar o texto. Então, assim, é um prejuízo tremendo. Se torna quase que um sacrifício exercer uma profissão de jornalista no Brasil diante desse ambiente inóspito, doutor. Perfeitamente. Perfeitamente. O senhor colocou uma questão muito importante. Nossa Constituição veda censura prévia, né? Infelizmente, muitos juízes acabam censurando matérias, o que é totalmente ilegal. A gente tem um instrumento chamado reclamação constitucional,
em que a gente pode peticionar diretamente a nossa mais alta corte, o STF, pedindo que essa decisão que censurou uma matéria jornalística seja derrubada. Tem decisões recentíssimas sobre isso. O ministro Barroso, por exemplo, proferiu ano passado uma decisão que derrubava decisões sobre censura prévia. Tem um caso da Piauí, a revista Piauí, que também teve uma censura prévia, foi derrubada. Então, eu adverto a todos os jornalistas: se vocês tiveram uma censura de uma matéria, procure advogado, porque certamente ele vai fazer uma reclamação constitucional contra essa decisão. É totalmente ilegal. Isso inviabiliza o trabalho jornalístico. E a que a gente está falando também é sobre isso, por exemplo, nos juizados. Se você for condenado na primeira instância, recorrer no juizado na primeira instância mas recorrer é praticamente inviável, porque é muito mais caro. Eles fazem isso justamente para não recorrer. Então, para um jornalista que está trabalhando, perder o tempo de procurar advogado, gastar dinheiro para exercer o seu trabalho, a gente está inviabilizando o seu trabalho jornalístico, né? Então, a gente percebeu que nos últimos anos aumentou uma demanda muito grande de censura contra jornalistas, e a gente está batalhando para que o Poder Judiciário e nossos legisladores, que vão começar em fevereiro, tenham uma atenção especial para esses casos, e a gente vai, inclusive, propor projetos legislativos contra isso. Isso é muito importante. Isso que o senhor acabou de citar agora, doutor André, o senhor consegue identificar em que momento esses processos, esse comportamento, ele teve uma intensidade maior? Perfeitamente. Eu diria que os últimos 4 anos a gente vivenciou um aumento gigantesco de demandas. Assim. É um estímulo, porque antes a gente não tinha estímulo de cima, digamos assim. Eu não vou citar nomes aqui até para não causar comoção, mas só que a gente viu líderes estimulando os seus seguidores, colegas, entre outros, de ajuizar demandas. E essas demandas, a maioria das vezes, são juizadas nos juizados especiais, criminais e cíveis, para inviabilizar o trabalho jornalístico. Nesse seminário, a gente vai apresentar números que mostram que 90% ou mais de demandas contra jornalistas, e é o que a gente está tentando frear. E para isso a gente precisa do Poder Judiciário e do Legislativo para criar um mecanismo de controle, mas eu diria, sem sombra de dúvida, que a partir de 2018 o debate político foi censurado ostensivamente pelo Poder Judiciário, porque a gente tem uma enxurrada de demandas e elas não param. Doutor André, no meu caso, por exemplo, infelizmente eu também estou nessa estatística, né, do assédio judiciário, e inclusive há um impacto muito grande, não só para os jornalistas de tudo que nós estamos falando aqui agora, mas também para as nossas fontes, né? Para quem a gente estava ali narrando os fatos, nós entrevistamos essas pessoas, nós contamos as histórias dessas pessoas para que haja uma solução, haja um caminho, e até mesmo para a sociedade ter conhecimento daquilo. Como o senhor disse, são narrativas, esse é o nosso papel, é a nossa função, né? E, no entanto, muitas vezes somos tolhidos disso. Mas há também, doutor André, um impacto muito grande para a sociedade, né? Como o senhor avalia esse impacto para a sociedade? Bom, como eu tinha dito, né, o trabalho jornalístico é essencial dos comunicadores jornalistas para o Estado Democrático de Direito. A nossa Constituição deixa bem claro isso, né? O impacto para a sociedade é tamanha que a gente talvez não consiga saber sobre temas sobre corrupção, escândalos políticos, entre outros. Não só escândalos políticos, mas trabalho de outros profissionais, né? E também viabiliza que outros jornalistas, quando vê um amigo, um colega sendo censurado, queira investigar casos que tragam grande repercussão. O papel do jornalista é ser um grande vigilante da nossa democracia, um vigilante do nosso Estado Democrático de Direito. Eu acho que inviabilizar esse trabalho com censura prévia, demandas judiciais predatórias, é inviabilizar nosso Estado Democrático de Direito. Isso faz com que pessoas temam falar com jornalistas e jornalistas temam, vendo outros colegas sendo processados, fazer trabalho jornalístico achando que vai ser processado e financeiramente
perder dinheiro pelo seu trabalho. Então, é muito importante a proteção jurídica de vocês para que vocês tenham um exercício pleno da profissão. É isso. Eu acho que o principal hoje que a gente tem é conseguir demandas legislativas e judiciais para proteger o trabalho jornalístico, que infelizmente no Brasil, que se diz um Estado democrático, a gente vê um aumento crescente de censura prévia. Tá certo, doutor André Matheus, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa sorte, sucesso hoje na sua apresentação no seminário. Obrigado, um bom dia para todos. Roberto, quem quiser acompanhar esse seminário, existe um link, né? Eu acredito que você vai colocar agora para a gente aqui na telinha. Existe um link em que a pessoa pode acessar e acompanhar todas as mesas de debate desse seminário virtual que está acontecendo em função da audiência pública que foi realizada pelo Ministério Público Federal essa semana. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Cláudia. Um bom dia para você. É muito bom que o Ministério Público Federal, que a sociedade de uma forma geral esteja discutindo essa questão de assédio judicial contra jornalistas, porque isso acontece muito. Isso acontece muito como uma forma de intimidar o trabalho jornalístico, de perseguir o trabalho jornalístico. E não tem só isso não, às vezes não é o processo direto contra o jornalista, mas se vinga contra o jornalista denunciando parentes de jornalistas, utilizando estruturas, até tentando motivar a estrutura como de Ministério Público contra parentes de jornalistas. Isso autoridades aí, pessoas investidas ou travestidas de mandato fazem isso. Mas eu quero alertar que nesses casos, o jornalista ele também pode reagir. Ele pode processar, ou quem é vítima do assédio também, pode processar o autor da ação por litigância de má-fé. Isso é cabível na legislação.